alunos não alfabéticos, né, para a gente poder fazer um direcionamento mais pontual para os nossos alunos. Então, o primeiro objetivo é rever as hipóteses de escrita a partir dos conceitos abordados pelas autoras Ana Teberoski, Emília Ferreiro e Thelma Weiss. Propor atividades de reflexão das hipóteses de escrita, orientar sobre como realizar a sondagem de lista a partir dos levantamentos realizados pelo professor, após a aplicação da reescrita, né, que nós publicamos via boletim, acho que foram 2 ou 3 boletins que foram essa sondagem, nós enviamos para os coordenadores, né, então todo mundo recebeu. Apoiar os professores na organização de portfólios para contribuir com as elaborações das adaptações curriculares necessárias aos alunos, público-alvo da educação especial, ou com defasagem na aprendizagem das hipóteses de escrita. Inclusive, hoje, um dos temas da nossa formação no Centro de Mídias foram os alunos da educação especial, bastante interessante a forma como eles abordaram, né? Eles abordaram uma pequena parte, né, do que realmente muito importante, mas já dá para dar uma boa elucidada para a gente de algumas questões. Orientar sobre o sistema de avaliação da educação básica, né, o SAEB, que é o que vai nos apoiar esse ano em relação aos nossos índices, em relação ao MMR, em relação ao projeto D&D, né, que já está chegando para as escolas. Então, é ele que vai nos apoiar ao final do nosso ano letivo para que a gente consiga ter os nossos índices da escola. E dando continuidade, né, e o que contempla o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Estudar as matrizes do SAEB e as escalas com foco na visualização e compreensão dos parâmetros estabelecidos pela avaliação e proporcionar estudos focados nas habilidades presentes na prova SAEB do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Como vocês bem sabem, a prova SAEB, né, para o nosso público aqui, né, que nós estamos falando, acontece para essas 2 turmas, né, 9º ano e 3ª série do ensino médio, língua portuguesa e matemática. Esses 2 últimos itens que eu falei para vocês, talvez a gente não consiga falar hoje, mas nós daremos continuidade na próxima reunião e nas próximas, porque vai ser um tema bastante abordado por nós e também pelo Centro de Mídias, nas escolas, a questão do SAEB, nós ouviremos muito sobre ele, né, e como isso pode nos apoiar. Só para eu poder terminar minha fala, todos esses objetivos que nós estamos trabalhando com vocês hoje, eles se atêm muito ao currículo de língua portuguesa, e eu gosto sempre de chamar atenção para os professores de língua inglesa, no que eles podem ajudar durante as aulas, né, o que vocês podem ajudar durante as aulas de vocês nessas propostas, não só os professores de língua portuguesa ou língua inglesa, mas também os professores de arte, os professores de educação física, enfim, todo mundo pode, do seu modo, auxiliar. Os professores de inglês, com certeza, durante as suas aulas, inclusive na nossa próxima reunião, que teoricamente a gente não vai conseguir falar hoje, eu vou abordar alguns assuntos de como que o currículo de inglês pode abordar alguns assuntos relacionados ao SAEB, porque é o inglês interpretando textos, né, porque o SAEB interpreta textos, e ajudando nessas questões, tá certo? E também na questão das hipóteses de escrita dos alunos não alfabéticos, dos alunos alfabéticos, também para que a gente consiga dar um norte para as nossas aulas de um segundo idioma, tá certo? Bem, eu vou descompartilhar minha tela aqui e vou passar a palavra para a Márcia, que vai fazer a sensibilização. Márcia, passo a palavra para você. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez aqui reunidos com vocês, né? E teremos uma formação em 2 etapas. Pessoal, bom dia. Em 2 etapas. A primeira etapa, então, vamos iniciar aqui compartilhando o material com vocês. Nesse momento, nós estamos assim com vários professores com dificuldade de acesso, mas eu vou pedir a vocês que nos ajudem a solicitar que os professores encaminhem os e-mails com antecedência para os coordenadores, para que eles já façam a inserção de vocês no grupo, não deixar para a última hora, aí fica meio complicado, tá bom? Vou pedir essa ajuda aí para vocês. Paulinha, só para confirmar, vocês estão vendo? Estamos sim, Márcia. Está sim, Márcia. Ai, que belezinha.
Eu só vou confirmar mais uma vez se o som já está aqui incluído, então eu vou pedir licença, só um minutinho, pessoal. Essa parte aqui é mais complicadinha, mas não impossível. Então, eu vou pedir a paciência aí para vocês e já vou incluir o som para que a gente tenha acesso. Opa! Aí, para que a gente tenha acesso à nossa formação. Agora vai. Então, a nossa sensibilização vem chamar o grande autor Mário Quintana, trazer realmente o contexto da palavra tempo. E eu acredito agora que está rodando aqui, pronto, agora acho que vai visualizar. E a palavra tempo, no sentido de trazer também uma reflexão para nós, que tempo, ele urge, ele passa com muita intensidade. E esse tempo, eu vou falar um pouquinho sobre o tema antes e depois passar para vocês a voz do grande autor, nós vamos ter Abundanjo, que vai trazer a questão do tempo, mas aí fala um pouquinho por que nós trouxemos a questão do tempo? Porque vem trazer a nós sentimentos também de alusão ao nosso cotidiano, aos nossos fatores que dizem respeito tanto à infância, como as nossas questões de humanidade. E tudo posto em verso, refletir sobre as questões de vida e morte. Refletir que nós temos aí uma passagem do tempo, a memória dele existe enquanto existência humana, mas refletir que nós temos um momento principal que é cumprir a nossa existência, encarada como uma tarefa de observação, e que às vezes a gente vai adiando essa observação. E o poeta vem trazer com grande mérito alguns elementos que vão também fazer refletir sobre as nossas não percepções sobre a passagem do tempo, quando ele fala que passaram-se, por exemplo, 6 horas e nós não nos damos conta dessa passagem. E, de repente, ele acrescenta mais 60 anos em relação à sua vida, dizendo que a gente ainda continua adiando essa percepção da vida. E o título inicial dessa obra não era Tempo, mas sim 666, dizendo exatamente o que o grande ator Abundanjo vai dizer para vocês. Vamos lá. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Então, nós convidamos que o tempo seja um presente, que ele não seja só um marco de existência, mas que existam em vocês momentos de referência a que não há distração, mas valorização de a cada minuto, a cada tempo vivido por vocês. Então, eu passo a palavra nessa finalização do nosso para o PCNP Fabiano. Seja bem-vindo aí, Fabiano. Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né? Acho que é a primeira reunião para muitos. Então, eu vou falar com vocês aqui. Hoje eu preparei uma atividade
né, de hipótese de escrita. Então, vou fazer uma interação com vocês e para ver como que está o nosso conhecimento, né, com a hipótese de escrita. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só não vou abrir a minha câmera, porque eu estou com medo que caia, que a minha internet está ruim e lenta. E parece que quando eu abro a câmera, ela cai. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Fabiano. Vocês estão me ouvindo? Sim. Como que tá? Tá sendo cortado o som? Ai, Fabiano, adoro você. Que lindo. Oi, Edna, tudo bem? Adoro, você é show de Eu bola. adoro você também. A gente já conversa. Vamos lá então, pessoal. Fiz um quiz aqui com hipótese de escrita, né? Das escritas. Então, sondagem não é uma coisa fácil. A sondagem, ela tem, né, os seus poréns, aí ela é bem trabalhosa. Vocês acho que já ouviram falar, eu trabalhei numa escola, né? Eu sou PEB 2. Então, ela tinha os 3 segmentos, né? Os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. Né? Então, isso requer tempo. Né? Eu vi algumas professoras falando, né? Para fazer a sondagem, né? A alfabetização tem que ter dom. Eu falo, gente, não é dom, é técnica. A gente tem que ter técnica. Então, isso eu fui aprendendo, né? Eu achava que era impossível, mas é importante, principalmente nós, né, da área de língua portuguesa, é importantíssimo a gente saber fazer a sondagem e fazer as intervenções necessárias, né? Porque só até então que a gente vai saber, né, aonde que o aluno se encaixa. Então, só para dar para lembrar, né, vocês, são 5, né, as hipóteses da escrita, né? O pré-silábico, o silábico sem valor, o silábico com valor sonoro, o silábico alfabético e o alfabético. Alguns não contam, né, o alfabético, porque já fala que a criança já tem domínio e tal, então algumas pessoas esquecem de contar. Então são 5, né, as hipóteses da escrita ou nível da escrita. Tem algumas regiões daqui do nosso país que, né, fala é nível de escrita, não é hipótese. As duas formas. Pessoal, só é pedir encarecidamente para vocês fechar o som, senão acabar interferindo aqui na nossa atividade. Vamos lá então, pessoal, vou começar aqui. Né? Olha que interessante aqui, né? Em qual hipótese corresponde a figura número 1? Né? Ó, a professora, então, ela ditou, né, o campo semântico, ó, bolo, brigadeiro, pastel, guaraná, Coca-Cola, pão. O nome desse ditado aqui, né, quando a gente dita, é o campo semântico. Né? Ele varia de 5 a 6 palavrinhas. Né? Isso daqui é a sondagem de lista, né, pessoal? Só lembrando, aí eu sei que a maioria já sabe o que é. Então, a professora vai lá e dita, né? O professor vai lá e dita as palavrinhas. E esse campo semântico, geralmente a gente utiliza aquelas palavras que o aluno mais gosta, tem mais contato. Um exemplo, professor, gostaria de uma festa de aniversário, né? Então, você escolhe aquelas palavrinhas, né, que ele gosta. Aí, querer ter uma festa de aniversário, bolo, brigadeiro, beijinho, parabéns, refrigerante, né, pastel, no máximo 6 palavras. E no final, por último, a gente, né, fala uma frase, para ver se a criança, se o aluno está tendo domínio. Né? Então, olha aqui que interessante. A professora falou bolo, né? Ó, bolo, ele escreveu Sara. Brigadeiro, né? Ó, palavras, letras que não tem nada a ver, não tem conexão nenhuma com a palavra, né? Olha aqui, pastel, ele colocou a V, não tem conexão, não tem sentido nenhum. Então, aqui, o que vocês acham que se encaixaria aqui, né? Ó, bolo, ele colocou o nome aqui, Sara. Às vezes pode ser o nome dele, o nome do coleguinha, né? É aquilo que ele tem contato, aquelas palavras do nome dele e do colega. Então, o que vocês acham? Vamos lá. Né? É pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético ou alfabético? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Né? Pode colocar lá no chat para mim. Se lê para mim, fazendo um favor, Maria Paula. O que o pessoal está colocando? Já estou aqui ligada.
Ó, eu vou voltar pré-silábico. O que vocês acham? É pré? A Luciane colocou que é pré-silábico. Então, vamos lá ver o que é? Coloca lá as alternativas, eles não colocam. Aqui a Márcia colocou também A, pré-silábico, Maria Palmira também. Vamos ver a resposta, então? Posso ir lá na resposta? Quero que aguarde mais um tempinho. Vamos lá. Eles estão respondendo, mas a maioria está colocando A, viu, Fabiano? Pode colocar. Eu também acho que é A. Olha, é A. Agora, bem, vamos analisar por que é A. Vamos voltar lá, vamos ver. Só analisar. Por que vocês acham que é A? Olha que interessante. Aqui ele está entre o pré, né, e o silábico sem valor. Aqui ele está começando, né, similarizar, né, a oralidade com a escrita. Né, ele está entendendo já, né, porque tem alguns que faz caratuja, né, ele escreve na folha inteira. Né, então aqui ele já sabe algumas letrinhas do nome dele ou dela, então ele coloca algumas letrinhas do nome, mas ele não tem domínio, né? Ele não tem domínio da escrita. Então ele é pré-silábico. Ele coloca algumas letrinhas do nome e vai chutando, né? Então aqui é pré-silábico. Quem colocou pré-silábico A está certo. Vamos partir para a próxima. Vamos agora na figura 2. Olha que interessante. Mira, né? Olha, Miriam, ela colocou Miriam. Né? Cledro, calendário. Caderno, caderno. Lápis, né? Olha que interessante. Aqui ele já está quase, né? Olha, se não fosse o quase, olha que interessante. Ou depois a palavra, o campo semântico, né? As palavras do lado, que o professor escolheu. Geralmente acho que é da sala de aula, né? Os materiais é o nome da amiguinha. Então, é o campo semântico aqui, essas palavras do lado. Mas não se esqueçam que o professor não coloca, ele só vai ditar, né? Está aqui para facilitar a nossa compreensão. E no final, o professor dita uma frase, para ver se a criança, se o aluno tem domínio. Vamos lá, ver qual a alternativa que se enquadra. Já tem gente respondendo aqui. Maravilha. Olha, estou gostando dessa turma, hein? Estão sabendo, hein? Estão afiadíssimas, olha. Ou afiadíssimos, né? Vocês acham que a alternativa A, pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético ou a letra E, alfabético? Pessoal, só lembrando, eu quando entrei, eu vi as professoras fazendo, né, a sondagem, elas colocavam na folha dos alunos, elas colocam o nome completo, geralmente a gente pede para o aluno pôr, né, o nome deles, e colocava na letra P, né, só a letra P, colocava na frente o P ponto, né, silábico SV, SSV, que é sem valor sonoro, né, SVS, daí eu ficava com dúvida, eu falei, mas o que é isso, né, daí que eu fui descobrir, né, que é a abreviação, né, das hipóteses da escrita, né? Quando era alfabético, colocava só o A. O silábico alfabético, elas colocavam SA. E, vamos ficar atento que ano que a gente vai receber uma enxurrada aí de alunos, gente, não alfabético, né? Porque a prefeitura ficou quase 1 ano e meio, né? Praticamente sem aula. Se eu não me engano, pelo que eu estou ouvindo, que vai voltar em março. Então, a gente vai ter no 6º ano aí vários alunos com um pouco de dificuldade, tá bom? E é importante a gente não confundir aluno não alfabético com ortografia. Então, o mais importante é a gente realizarmos a sondagem, né? E depois a sondagem de lista, depois a gente faz a reescrita. E a reescrita para a gente ver como que está a ortografia do aluno, né? Se ele está tendo domínio da escrita daí, tá bom? Fabiano, a maioria colocou aqui letra C, silábico com valor sonoro. Silábico com mas valor sonoro. Algumas pessoas confundindo também, talvez seria interessante, que você vai justificar. Claro, tem gente colocando letra B, silábico sem valor sonoro, né? Então, você vai explicar. Essa ela é bem confusa mesmo. Eu escolhi, né, algumas imagens, assim, algumas sondagens para que fique entre o meio, né? Para a gente saber identificar, porque isso daí vai cair muito na mão de vocês, né? Eu tinha muitos casos assim, nem sempre vem já definido. E é normal a gente ter dúvida, viu, pessoal?
Sempre eu perguntava, eu ajudava a realizar a sondagem, sempre a gente dividia, né, as salas, né, os grupos, eu fazia a sondagem de uma parte e as professoras de outra. A gente dividia, né, aluno par, alunos ímpares, né, então eles levavam na coordenação e ajudavam a realizar. Então daí eu perguntava, sempre tinha uma professora com mais experiência, né, as alfabetizadoras, eu perguntava, falando qual hipótese se encaixa, né? Então vamos lá, eu gosto de falar, viu gente, falo bastante. Vamos ver a resposta. Silábico alfabético. Olha que interessante. Por que será que é silábico alfabético? Vamos dar uma olhada, analisar aqui a figura? Ó, Miriam, né? Aqui ele já está quase tendo domínio, né? Ele já está entendendo aqui que já tem ele já entende que o que ele fala ele tem que reproduzir, né, na escrita, entendeu? Ele já tem noção de sílaba, né, que tem que ter a vogal com a consoante, ele já sabe disso, ele já tem noção aqui da escrita, né, ele já sabe quais as letras que ele tem para se encaixar, né, na palavra Miriam. Olha que interessante, só faltou M. Geralmente falta uma ou duas palavrinhas para realizar a palavra certa, né, a escrita. Então aqui o aluno já entende que a escrita é representada pelo som da fala. Realiza uma leitura, né, do termo, ele já entende o sentido global e realiza combinações de vogais e consoantes em uma mesma palavra. Então, aqui ele vai combinando, né? Então, aqui ele já está quase alfabético. Aqui eu ficaria na dúvida entre o silábico alfabético, né, com o alfabeto. Né? Então, fica no meio termo aí. Né? Ó, a frase, quase que ele... Então, aqui ele está no meio termo. Então, é silábico alfabético. Olha aqui que interessante, figura 3, né? Vamos analisar aqui a figura 3, né? Escreva e desenhe os nomes ditados pela professora que fazem parte do nosso estudo sobre a família. Olha aqui, parece até uma fórmula de química, né? Olha, escreveu um monte de filho, olha o que ele escreveu, né? No campo 2 aqui, olha, estão acompanhando? Olha aqui, filho, olha o jeito que ele escreveu, colocou R, Z, Q, E e P, né? Era para escrever criança, né? Ele faz desenho, né, para representar a fala. Olha que interessante. O nome dele ele já sabe, já tem domínio do nome. Colocou aqui Lucas, né? Olha, então ele sabe colocar, escrever professor, ó, PRFO. Olha aqui que interessante, né? Ele fez o desenho do lado. Tem algumas sondagens que eu analisava, que nem quando você falava elefante, ele fazia bem grandão, né? Um rabisco assim, a cara fazia enorme. Ia lá e pegava quase a folha inteira, porque ele acha que o tamanho do objeto tem a ver com a palavra, com a letra, né? Quando eu falava formiga, ele ditava bem, ele escrevia bem pequenininha, sabe? Com letras bem pequenas, né? O da caratuja, aquele monte de rabisco, ia embora, pegava a folha inteira. Então, ele acha que tem a ver o tamanho do objeto que você está falando com a escrita. Ele não tem essa similaridade da oralidade com a escrita. Então, vocês acham que é o que aqui? Qual que se enquadra, que é a figura número 3? O que vocês acham? Vamos lá, vamos para as alternativas. Né? Pré-silábico, letra A, pré-silábico. B, silábico sem valor sonoro. Ou letra C, silábico com valor sonoro. Ou letra D, silábico alfabético. Ou a E, alfabético. O que vocês acham? Qual que se enquadra? Luciane colocou silábico sem valor sonoro. Márcia também. A Lorene também. A Solange também, letra B. Silábico sem valor. Vamos lá ver, então? Posso partir? Posso ir para outra, Paula? Estão respondendo ainda. Pode. Quer que espere mais um minutinho? Vamos partir para a resposta aqui. O que, então, que é? O pessoal está colocando tudo letra B. Então, aqui ela é sem valor sonoro. Olha que interessante. Né? Ela é uma escrita silábica, né? Tem algumas letras ali, mas ela é sem valor sonoro. Ali ela está entre o pré e o sem valor sonoro.
né? Esse convencional aqui, né, não tem necessidade de pôr, mas eu coloquei para complementar, para confundir, né? Então, ela é sem valor sonoro, né? Ela não tem conexão com a sonoridade. Então, ao ler ou escrever, a criança separa uma quantidade de letra que corresponde às sílabas da palavra, né? Ela vai chutando. Vocês entenderam? Ela vai misturar número, ela mistura a letra do nominho do colega. Vocês entenderam? Então, ela faz uma mistureba, uma misturança total, né? Então, mas ela não tem conexão com a oralidade, com a escrita, né? São, assim, letras soltas. Deixa eu voltar para analisar com vocês aqui. Olha aqui, a palavra filho, né? A professora escreveu, depois da sondagem, geralmente o professor coloca a palavra correta, né? Para ele saber o que ele ditou, né? Então, aqui, né? Ela colocou, né? Filho, né? Colocou, ó, não tem nada a ver aqui. Ele colocou H, o Z, o Q, né? Olha, ele não sabe nem o que é sílaba, né? Ele não tem aquela de consoante com vogal, ele não separa. Né? Olha que interessante. Criança, família, né? Então não tem só o nome dele que ele colocou certo aqui, né? Era para colocar, acho que a palavra nome, ele colocou o nome dele, ele entendeu que era para pôr o nominho dele, Lucas, aqui. Olha que confusão que ele fez, né? Ele acabou desenhando do lado e tal. Então aqui ele está num pré, né? Entre o pré-silábico e o silábico sem valor. Mas é silábico sem valor. Está mais para silábico sem valor do que para pré-silábico. Vamos lá para a próxima. Olha aqui. Então, a gente está aqui na figura 4. Né? Ó, a palavra João, dinossauro, cavalo, cato, rã. Olha o jeito que ele escreve gato, né? Cato, rã. Então, aqui ele já está quase, né? Já está indo lá no quase alfabético. Olha que interessante. O João escreveu certo, o dinossauro ele confundiu, ficou com dúvida entre 2 S e a cedilha. Né? Cavalo ele escreveu com K e o ele trocou pelo U. O que vocês acham que é? Vamos lá, vamos ver nas alternativas. Né? A letra A, pré-silábico, letra B, silábico sem valor sonoro, C, silábico com valor sonoro, ou D, silábico alfabético, ou a letra E. Qual hipótese, né? Que nível da escrita que vocês acham que esse aluno se encaixa? Tem alguns falando letra C, Fabiano, silábico com valor. Letra C? A Márcia colocou... Não, desculpe. Foi a Márcia. Foi a Márcia. Alfabético. A Maria Aparecida colocou silábico alfabético. Então, essa daqui também está meio... Eu estou meio com dúvida. Outras professoras também colocaram silábico alfabético. Ele está entre com valor sonoro, né, convencional, e entre o silábico alfabético. Uhum. Eu coloquei algumas para confundir, né, para embaralhar aí a cabecinha de vocês. Olha, ele já é alfabético, gente. Caramba. Vamos analisar por que ele é alfabético já? Vamos lá, vamos voltar lá. Aqui ele é alfabético, pessoal, porque ó, ele escreveu, né, a palavra João, ele escreveu certo, né? Dinossauro, aqui ele já está alfabetizado, ele já tem noção, né, do que escreve. Então, é normal eles trocarem algumas letrinhas, algumas, né, cavalo, né? Você consegue entender rã, ele não tem um domínio total, mas aqui ele já está alfabético. Vocês entenderam? Aqui ele já tem o total, ele já assimila a oralidade com a escrita. Então, aqui ele está entre o silábico alfabético e o alfabético. Né? Eu acho que com o valor sonórico, acho que ele não se enquadra muito, não. Então, na minha opinião, ele fica entre os dois. É mais para o alfabético, porque ele já tem noção, né? Ó, o cato é meu, ele já tem, né, a noção da escrita. Esse aluno ele já sabe ler, ele já está alfabetizado. Né? Aqui ele já tem domínio da escrita. Aqui falta pouca coisa, né? Pode ter um errinho ortográfico, um outro, mas ele já sabe ler. Esse aluno já está alfabético. Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né?
Porque não é porque às vezes ele troca uma letrinha, confunde, ou não tem um acento, né? Aqui ele trocou o C pelo K, não é porque ele está fazendo esses errinhos que ele não seja alfabético. Vocês entenderam? Aqui ele já está alfabético, o aluno, ele já tem domínio aqui da escrita, né? Ele já sabe o que é sílaba, tá certo? E pelo amor de Deus, gente, não cometam esse erro de usar cartilha. Era uma briga lá na escola, né, que tem algumas professoras que queriam usar cartilha, e a gente, hoje em dia, né, é outro método, a gente não utiliza mais cartilha. Ah, mas eu fui alfabetizado com cartilha e tal, então a gente tem que desprender. Hoje a gente utiliza outros métodos, né, construtivista, né, a gente não utiliza, tem o material do Estado, o Ler aí, que é maravilhoso, né, o Ler e Escrever é um material excelente, então a gente não, né, às vezes tinha professor que levava escondido lá a cartilha, mas não pode, gente. O uso da cartilha é um retrocesso, né? Então essas grandes autoras aí, né, a Thelma Vaz, a Emília Ferreira, a Magda Soares, elas vieram assim para reformular, né, todo esse sistema de alfabetização. Então não cometam esse erro e nem utilizem esse silabário também, é gravíssimo isso daí. Por que ele não pode utilizar? Porque as crianças alfabetizadas por cartilha, elas levam erro pela vida inteira. Por exemplo, ela sempre vai confundir quando é com 2S, quando é com cedilha. Então, alguns problemas elas vão levar por um grande tempo, né, de sonoridade. Ela vai decorar, né, a figurinha com a palavra. Ela vai ver lá na cartilha, né, a figura do dinossauro. Então, quando for pássaro com 2S, ela fica na dúvida, ela não sabe o que é com cedilha. Agora, quando eu uso um outro método, né, utilizo o ler e escrever, é diferente, é bem mais rápido, né? É quando eu alfabetizo o aluno com esse outro método. Então, jamais esqueçam de cartilha, gente, por favor. Não se utiliza mais cartilha. Vamos lá para a próxima. Olha aqui, nossa, essa daqui está confusa, hein? Ó, então, o nome do aluno aqui, vamos analisar aqui a figura assim. O nome da aluna é Natália, né? Ela tem 4 aninhos. Olha que interessante. Né? Natália, ela colocou A, o L, o N e o I. Então, são letrinhas que ela tem no nome dela. Ó, brigadeiro, de novo, ela colocou A, o L, o N e o I. Refrigerante, o A, o L, de novo. Olha, tudo ela copiou, né, o campo semântico aqui com 4 palavrinhas, não tem a frase. Então, ela colocou, né, letras do nome dela, ela tem no nome dela. Olha que interessante. Aqui ela tem domínio que será desculpa, da escrita, ela não tem. Então, ela sempre vai estar utilizando aqui as letrinhas do nome, né? Que ela guardou, ela decorou como escreve o nome dela, mas ela não tem noção de similarizar a oralidade com a escrita. Então, quando eu não tenho essa similaridade, o que vocês acham que é? Qual que vai enquadrar aqui essa sondagem? Qual campo, né, que ela se enquadra? Né? Letra A, pré-silábico. Letra B, silábico sem valor sonoro. Letra C, silábico com valor sonoro. Letra D, silábico alfabético. Ou a letra E, alfabético? Desculpa, pessoal. Desculpa. Então, em qual nível da hipótese da escrita que esse aluno se enquadra? O que vocês acham? Eu quero ouvir a resposta de vocês. Em qual nível aí da escrita que esse aluno se enquadra? Em qual hipótese, né? Vocês poderiam me ajudar? Ainda não temos respostas, mas pelo menos para mim não apareceu aqui. Não sei se é minha conexão. Não tem problema. A última mensagem foi da Márcia. Pré-silábico, Nivaldo. Oi, Nivaldo. Letra A. A Rosemary também. Pré-silábico. A Luciane também. Não, a Luciane não. A Luciane colocou silábico sem valor. Agora eu me perdi aqui. A Vera, a maioria está colocando A, pré-silábico. A maioria A, viu, Fabiano? Eu também acredito que seja certeza que é pré-silábico, né? Porque ele não tem domínio ele não tem não assimila, né, a oralidade com a escrita. Então, aí tem 99% de chance de ser
pré-silábico, que ela só colocou a letrinha, Natália, o nome dela, né? Ali você já consegue ter aí, meio caminho andado, que ela só está colocando a letrinha do nome, né? Se ela soubesse, ia colocar número, né? Então, silábico, geralmente eles colocam a idade, viu, gente? Eles colocam também na sondagem, você morre da risada. Tem 6 anos, eles colocam um monte de 6, né? Mistura a letra do nome, faz uma mistura, e você fala, o que você leu? E ele lê certinho, ele fala, aqui está escrito tal. Na cabecinha deles é aquela palavra que está escrito, né? Do campo semântico. Então, vamos lá para a resposta. O que é? É pré-silábico, olha aí. A maioria acertou, né? Mas ela fica entre o meio termo aí, né? O sem valor e o pré-silábico. Mas ela pende mais para o lado do pré-silábico. Tá certo? Vamos ver se tem mais alguma. Pessoal, agora eu vou encerrar aqui. Qualquer dúvida vocês perguntem, me chamem. Tá bom? É sempre legal fazer essas atividades para, né, a gente ver, testar o nosso conhecimento e ver, né, como que está o domínio, né? Então é importantíssimo a gente trabalhar bastante a sondagem com os alunos, né, a reescrita também, para ver como que está a ortografia, e fiquem atentos, porque nem sempre aquele aluno que troca uma letra, né, esse aluno é não alfabético, né, ele é alfabético, ele está conseguindo escrever, né, mas só que ele troca algumas palavrinhas, então isso geralmente se enquadra mais para ortografia do que para, né, o aluno não alfabético. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e ficar atento. Às vezes é muito comum, né, acontecer no ciclo 2. O professor fazia sondagem, né, no 6º ano, daí ele falava para mim, esse aluno aqui é analfabeto, né? Nossa, até doía no meu ouvido. Eu falei, gente, para começo de conversa não existe ninguém analfabeto, né? É não alfabético, né? Esse aluno é não alfabético. Ele é alfabético, porque o aluno escrevia, ele sabia, conhecia as letras, né? Sabia o que era vogal, sílaba, consoante, ele sabia, ele tinha esse domínio. Mas às vezes escrevia, trocava, então o professor já achava que ele... Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ficar atento para não cometermos essa gafe, tá bom? Pessoal, agora vou passar a palavra para a Márcia. Obrigado pela atenção de todos, pela colaboração. Márcia, passo a palavra. Oi, Fabiano, que belezinha, muito obrigada. Os professores estão elogiando a sua participação e aprendendo, né? Isso que é importante, todos nós aprendemos juntos. Por que nós estamos voltando, realizando esse momento, assim, brindar esse momento? Porque nós não tivemos esse momento há mais de 13 anos, né? O tempo que eu estou na diretoria, não tivemos um momento de formação direta como estamos fazendo agora no Espaço Teams. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aqui no chat para que a gente possa interagir, e nós teremos mais condições de interagir com perguntas e respostas nesse momento, mas posterior também. Então, encaminhe por e-mail, a interação continua sendo também. Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo PCNP Fabiano, nós vamos pensar sobre a nossa reescrita. O aluno, ele fez a reescrita, o aluno do ensino fundamental e ensino médio, nós já percebemos que algumas escritas não conseguimos desvendar o que está escrito ou compreender a organização das ideias, assim, pensando nas palavras em que faltam partes delas, são totalmente aleatórias, ou seja, o aluno precisa de ajuda. Então, nós separamos essas produções, estamos agora montando um portfólio digital, isso é bem interessante, professor, porque nós estamos nos familiarizando com letramento digital, e nesse momento nós temos organização de portfólio. Eu já separei todas as produções, e aquelas que eu observei problemas, que nós precisamos nos atentar mais, nós estamos separando também em um book. Nesse book, a primeira etapa que fizemos já foi reescrita. A segunda etapa será compreender individualmente, pensar nesse aluno com problema, como é que eu posso investigar mais a questão da escrita dela. Então, eu convido a todos a assistirem, a entender como o que é sondagem de lista, que é a segunda etapa. Então, eu peço licença para vocês, para poder projetar aqui. Vamos lá. Acho que já estão visualizando, né? Fabiano, Paulinha.
Tá sim, Márcia. Certo. Só um minutinho, ele está com um probleminha aqui, agora vai. Pronto. Estão vendo e visualizando, Fabiana? Tá sim, tá aparecendo. Obrigada. Então, nós vamos entrar na sondagem de lista, mas, na realidade, o Fabiano já trouxe ingredientes importantes para entender esse processo. Imaginem, eu vou pedir ajuda, Fabiana e Paulinha também, para verificar o chat, o que os professores entendem sobre sondagem de lista. Eu vou pedir para escreverem com 3 palavras, 4, simplificando o que entendem sobre sondagem de lista. Pode ser? Eu vou aguardar um pouquinho, aí vocês vão acompanhando. Paulinha e Fabiana. Alguma escrita? Fabiano, Paulinha, vocês Ainda não, Márcia. Estou aguardando aqui, mas não está aparecendo nada. Aqui. O Levi colocou aqui, Levi Pires, né? É uma sondagem com um grupo de palavras, dentro de um contexto. Respondeu o Levi. A Vera Maria agora respondeu aqui. Análise de ditado de uma lista de coisas com as quais ele convive. Certo. Ó, Márcia Cristina da Silva. Palavras de um mesmo campo semântico. Muito bom. Já temos aí algumas sugestões já de significados e a gente vai passar para frente e agradecer muito a participação dos professores. Fiquem à vontade para registrar no nosso chat. Então, vocês já estamos colocando aí alguns conceitos que abordam a sondagem de lista. E principalmente porque nós vamos envolver, nessa segunda etapa de sondagem, nós vamos envolver um aluno para que esse aluno seja cativado a ter uma produção espontânea de palavras, mas essas palavras previamente pensadas já pelo professor. Nós vamos explicar mais para frente. Então, é uma escrita espontânea, mas essa escrita contempla palavras e o importante agora ressaltar, não palavras memorizadas. Então, pode ser que o aluninho tenha uma escrita espontânea da palavra gato, mas ele memorizou essa palavra e ele escreve gato com muita facilidade. Então, a gente vai investigar, primeiro, as palavras que são mais fáceis, como o Fabiano já falou, aquelas são memorizadas, e evitá-las, porque ela pode não trazer resultados na nossa análise. Pensar que nessa escrita espontânea do aluno é um repertório importante porque envolve um campo semântico, palavras que condizem ao significado daquele contexto. Como eu disse, então existe lá um contexto de festa de aniversário e vocês selecionaram bolo, brigadeiro, refrigerante, então que envolvem aquele contexto. Aqui nós vamos proceder à leitura. Então, quando vocês pedirem para o aluno, ele vai apontar com o dedinho, lendo as palavras que ele escreveu. Vamos supor que ele tenha escrito BEP, 3 palavrinhas. E você tenha ditado minhoca. Então, ele coloca o dedinho, aponta para o B e diz mi, no E ele diz nhó e o P ele diz cá. Pessoal, se ele faz isso, lá no processo de leitura, vocês acham que ele se encontra em qual hipótese de escrita? Veja que ele já conhece as sílabas, né? Porém, ele não reconhece o som, foneticamente falando, o som correspondente às palavras ditadas. Então, eu vou dar uma corridinha aqui por causa do tempo, mas observem, a hipótese de escrita desse aluno será qual? E vocês fiquem à vontade para escrever no chat, a gente fica muito agradecido. Nós temos um aluno que se encontra aqui na hipótese silábica sem valor sonoro. Então, ele já conhece as sílabas, porém, ele não conhece
dar valor sonoro a cada sílaba, conforme o Fabiano já havia explicado. Então, o processo de leitura. Observem que quando você pediu para ele escrever uma palavra na sondagem de lista, ele procede à leitura de maneira diferente. Você ditou a palavra para ele, por exemplo, a palavra minhoca, e ele escreveu todas essas palavras, essas letrinhas. Veja que o aluno já conhece as letras, né? Escreve de forma, letras de forma, mas ele lê de maneira global, ou seja, ele passa o dedinho da esquerda para a direita, sem parar em nenhuma sílaba. Nós observamos que esse aluno, ele não conhece sílabas e também não dá valor sonoro às palavras. Então, nós estamos aqui falando também de um aluno com escrita pré-silábica. Observe que lá na sondagem de lista, que se trata de um diagnóstico da escrita do aluno. Lembrando que nós não estamos rotulando alunos, né? Olha, ele é hipótese de escrita silábica, ele é escrita alfabética. Não, nós estamos falando sobre o registro da escrita, não é o aluno, né? Então, nós temos aqui o que já foi falado, as questões das hipóteses. E quando você ditar as palavras na sondagem de lista, que eu já vou mostrar aqui para vocês, vocês não vão ditar para a criança a palavra, por exemplo, flores, silabando. Então, escreva, por exemplo, eu falo para o aluno, escreva para mim, flores. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que falar a palavra na fluência. Então, escreva para mim, flores. Ah, eu não entendi. Repete mais uma vez. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir. Flores. Pronto. Aí você repetiu 2 vezes e ele vai registrar aquilo que ele conseguiu captar na sua fala. Então, não silabar, porque a gente acaba induzindo que o aluno é silábico e ele não é, porque a gente silabou, né? Como é que se faz mesmo a sondagem de lista? Então, primeira etapa, nós vamos pegar uma folha sulfite, sem nenhuma pauta, então uma folha sulfite em branco. Por que não há pauta? Porque nós temos que observar a coordenação motora desse aluno, como ele escreve. Então, ele escreve montanhas, ele desce montanhas, a letra é muito grande, a outra é pequenininha, então, sem linhas, tá, pessoal? Todas as palavras utilizadas nas atividades de sondagem, elas devem ser inéditas, como a gente já falou. Contudo, devem fazer parte do cotidiano dos alunos, né? Por exemplo, se eu colocar consciente, olha que difícil essa palavra para eles, esse som do S, né? Então, evitar palavras complexas, mas aquelas que fazem parte do cotidiano do aluno. E nem evitar aquela escrita de memória, como a gente já falou. Então, observem aqui. Nós vamos começar uma sondagem de lista, primeiro, pensando que quem escreve tem uma... como que eu posso dizer? Nós temos que registrar o seu registro. Quem sou eu, na realidade? Então, a primeira etapa é pedir o nome do aluno. Como é que é seu nome mesmo? E ele vai escrever lá na folha em branco, sulfite, o nome que ele tem. E vejam, às vezes ele é por memorização ou não. Então, a primeira etapa é a identidade do aluno. Escreve seu nome. Do ladinho, pessoal, a gente pede para eles colocarem a data, que dia é hoje. Se ele souber por memorização, muitos escrevem, até como a professora registra na lousa. É interessante. Então, ele vai colocar do ladinho a data. Se ele não souber a data, veja que nós estamos investigando além da escrita, né? Se ele não souber a data, tudo bem. Mas a primeira parte da nossa sondagem é o registro do nominho do aluno lá em cima. Depois, sim, olha, eu vou pedir para vocês escrever algumas palavrinhas para mim. Nós devemos conversar com esse aluno como se estivesse cativando a sua confiança em relação ao que ele vai escrever. Porque imaginem que você, às vezes, não conhece direito bem a professora nova, o professor, e já pede para escrever direto. Não, primeiro conversar com alunos, dizer quem é ele, onde ele mora, escreve seu nome para mim, né, que dia é hoje. Então, ganhando essa confiança do aluno. Depois disso, a gente vai pedir para escrever as palavrinhas, sim. Então, veja, aqui nesse contexto, há frutas, né?
Então, eu falo, você conhece algumas frutas? Qual é a fruta que você mais gosta? Antes de pedir para escrever. Ele começa a falar. E aí eu falo, bom, então vamos escrever algumas frutas? Observem que nós estamos escrevendo agora do maior número de sílabas ao menor número de sílabas. Então, a primeira palavra ditada, ela tem que ser polissílaba. Então, veja quantas sílabas tem jabuticaba, 4, né? A segunda palavra, trissílaba, a terceira dissílaba e a última monossílaba. Vejam que a maior dificuldade deles é escrever a monossílaba, porque geralmente eles sentem necessidade de colocar mais letrinhas na palavra. Então, vamos em frente. Depois, nós observamos, após a escrita das palavras, né, lembrando naquela ordem, né, de polissílaba, trissílaba, dissílaba e mono, nós vamos pedir que ele escreva uma pequena frase abaixo, repetindo uma das palavras já utilizadas. Veja que a intenção, quando ele escreve, por exemplo, a palavra maçã da primeira vez, será que ele vai repetir da mesma forma? Então, nós vamos observar se ele realmente conhece a questão ortográfica ou a questão de quantas sílabas possuem, né, essa palavra, e verificar se há alterações quando ele escrever novamente. Então, a maçã é gostosa. Frases curtas e bem simples, e vejam que gostosa é uma palavra que não tem muita sílaba complexa, né, como CH, LH, isso é importante. Temos um exemplo de sondagem de lista. Então, aqui existem campos semânticos diferentes. Observem que é partes do corpo, alimentos, higiene, bebidas. E são várias tabelas que nós vamos encontrar na internet. São várias, pessoal. Então, se às vezes eu não tenho uma ideia, eu busco um campo semântico e vou lá tentar fazer a minha sondagem de lista junto ao aluno. Vamos supor que eu tenho um aluno que não consegue registrar. Então, o que eu peço? Que vocês ofereçam a eles, ou que eles tenham em suas residências de maneira remota, né, as palavrinhas que podem ser utilizadas com letras móveis, ou vocês podem ensinar como fazer um alfabeto e picotar esse alfabeto para que ele tenha depois como manipular e escrever as palavras numa ordem mais que ele possa adequar. Então, é um trabalho também que envolve arte, com relação à produção das palavrinhas, do alfabeto. Então, é importante a gente oferecer instrumentos diferentes. Mais para frente, nós vamos tratar desse assunto, junto também com a educação especial. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as nossas intervenções. Observem, pessoal. Nós temos aqui a escrita de um aluninho do ano passado, do 7º ano, dos anos finais. Foi feita aqui uma sondagem de lista com o aluno. Foi ditado cão, gato, cachorro, elefante. Veja o mesmo campo semântico. E a segunda, uva, maçã, laranja, melancia e tangerina. E o aluninho escreveu as palavrinhas ao lado. Pessoal, falta alguma intervenção em relação à sondagem de lista? Será que está faltando alguma coisa aqui? Algo que não foi falado? Eu já vou passar aqui para vocês o que faltou nessa sondagem de lista. Observem, quando o aluno lê, ele aponta com o dedinho. E quando ele aponta com o dedo, nós realizamos uma marcação de leitura abaixo, ou com tracinho, ou com pauzinho. Imagine que vocês têm um aluno que está no remoto, e ele escreveu a palavra que vocês ditaram. Você pede para ele apontar o dedo e quando ele filmar, pessoal, ele apontando o dedo na leitura, é importante, eu sei que não é fácil, nós estamos num momento diferenciados. Imagine que esse trabalho, ele vai ser dedicado ao aluno que tem dificuldade na escrita. Então, não é uma quantidade, mas a qualidade do atendimento a esse aluno. Ele está apontando com o dedo, você imagina, você está observando já, só de olhar, que existem marcações na sua leitura. Veja que o professor ditou aqui, o aluno escreveu e não fez nenhuma marcação embaixo de alguns tracinhos indicando a sílaba. E também, pessoal, faltou aqui a frase contendo uma das palavras ditadas. Então, foi encaminhada essa sondagem, porém, esses 2 elementos faltaram. Vamos ver esse. O aluninho do 8º ano dos anos finais. Aqui a professora ditou sapato, tartaruga, casa, dinossauro, formiga e leão. E ela ditou ainda a frase, depois que o aluninho fez
Vejam que a cada palavra ditada, há uma marcação de leitura, tá, pessoal? Então, a gente dita uma palavra, pede para o aluno ler e a gente realiza a marcação de leitura. Não é ditar todas as palavras, depois fazer a marcação de leitura. Tem que ser na hora que o aluno está escrevendo uma palavrinha. Aqui a professora fez de acordo. Até realizou uma frase final, o leão pisou na formiga, utilizando a palavra formiga novamente. Nós observamos que o aluno tem dificuldade na escrita, né, pessoal? Com escrita aí pré-silábica. Mas falta alguma intervenção em relação à sondagem de lista. Veja, olha o que está faltando. Novamente, faltou a ausência da marcação de leitura e faltou também a contextualização das palavras. Então, por exemplo, não é o mesmo campo semântico? Então, misturou sapato com tartaruga, com casa. Então, se nós colocássemos aqui roupas, o que nós utilizamos, a professora ficaria no sapato, na blusa, na sandália, ou seja, elementos que compõem o vestuário do aluno, certo? Tudo bem? Vamos passando. Qualquer dúvida, pessoal, vão escrevendo no chat. O aluninho do 6º ano, ano passado, nós estamos observando aqui a lista, e vamos ver o que faltou aqui de intervenção. Observe que foram ditadas as palavras caderno, desenho, papel, coleção, e assim vai. E aí a frase final. Veja que o professor se preocupou com as palavras no mesmo campo semântico, e também colocou aqui, pessoal, uma frase contendo uma das palavras ditadas. Mas faltou a ausência de marcação de leitura. As marcas que nós fazemos embaixo, com os tracinhos indicando as sílabas que ele constrói. É importante? É, pessoal, porque nós observamos que a cada sílaba que ele apontar, nós vamos ter intervenções do que faltou naquela sílaba. Isso é muito importante. Vamos ver se o aluninho do 7º ano ditou futebol, jogadores, time, campo e gol. Olha lá, futebol, ele escreveu, há marcações de leitura, vocês estão percebendo aqui, os tracinhos embaixo, né? E a última frase, eu gosto de jogar futebol. E as marcações de leitura realizada pelo professor. Vejam que aqui nós estamos tratando de qual hipótese, pessoal? Essa eu vou esperar um pouquinho. Aí o Fabiano e Paulinha me ajudem. É uma hipótese silábica com valor sonoro, silábica sem valor sonoro, silábica alfabética, alfabética. O que vocês acham? Pré-silábica não é, né, pessoal? E eu vou esperar um pouquinho, vou aguardar os colegas Fabiana e Paulinha me disserem. Não postaram nada ainda, Márcia. Estou aguardando aqui. Certo. Qual hipótese será que a escrita desse aluno está registrada, né? Ó, a Rosiméria Gonçalves, né, colocou silábico com valor sonoro. O Levi colocou silábico alfabético. Certo. Oi, Levi, tudo bem? Tudo bom. Isso. Então, vamos lá ver. Colocaram então, silábico com valor sonoro também. Silábico com valor. Veja, pessoal, eu agradeço muito, viu, Fabiano? Obrigada, pessoal, muito bom. De nada, né? A gente aprende e as interações são feitas assim, né? Isso é muito importante. Veja que a palavra futebol, o que faltou para o aluno completar a palavra futebol? A gente percebe que ele já reconhece sílabas, porém, algumas questões ortográficas são tratadas aqui. Por exemplo, a palavra termina em U, termina em L, então, algumas questões de ortografias. Jogadores, nós observamos que ele corresponde jogadores. Veja que esse aluninho, ele já conhece as sílabas, tem correspondência em relação ao som, e nós percebemos que ele faz trocas em relação ao J e o G, porque esse som muitos jogadores se assemelha, né, às questões fonéticas de pronúncia. Então, ele tem as dúvidas. E o G tem o som do H.
Então, as questões dele é de fonética, de correspondência ortográfica. Vamos ver. Algumas intervenções que poderiam envolver. Nós poderíamos observar essa escrita alfabética, porque quando o aluno... por que é alfabética? Porque observem que ele já constrói as sílabas, o que ele tem ainda é dificuldade ortográfica na construção da palavra. E nós vamos ajudar. Então, o aluninho, por exemplo, poderia ensinar quando a palavra termina em L e quando termina em U no final das palavras, que eu percebi aí que ele não completa com L. Também poderíamos ensinar o uso do M e do N, porque a nasalização do som. Então, time, o som nasal, a troca é muito comum. Então, eu colocaria algumas indicações aí. O M antes do P e do B, quando nós tratamos da questão do campo. O campo, o A, após deveria ter um M, e também a questão da nasalização também. O M, N, ão, tem um som que vai pelo nariz. Então, a gente traz aí algumas questões. E também, o aluninho, ele junta todas as palavras. Vejam que eu gosto de jogar futebol, ficou tudo junto. Mas ele escreveu. Então, nós temos uma questão que nós vamos tratar mais para frente, e aí só para dar uma elucidação da questão ortográfica, mas nós temos um aluninho que escreve junto, e como ensinar esse aluno a não escrever junto dessa forma? Nós começamos a treinar, por exemplo, com questões do tratamento de caixinhas, contendo número exato de palavras, do eu gosto de jogar futebol, mas nós já colocamos separadas as caixinhas. Eu gosto, outra caixinha, de, outra caixinha, jogar, outra caixinha, futebol. Então, ele vai sentir a necessidade da separação das palavras e não colocar junto. A gente vai treinando essa questão. E a formação do plural do S no final. Algumas questões que são apontadas. Nós estamos aí, deixa eu só percorrer o tempo para acelerar. Nós temos poucos minutos, eu vou passar aqui a questão. O aluninho aqui, a intervenção, veja que o aluno, ele escreve tudo junto, uma questão de pré-silábico. Aqui nós temos uma outra questão também de sondagem, que falta também intervenção. Então, eu peço a vocês observarem que a marcação de leitura é muito importante e registrar as palavras ditadas ao lado. Depois que o aluno terminou, o professor registra as palavras ditadas ao lado, pertencendo ao mesmo campo semântico. Aqui, qual hipótese? Nós temos a hipótese aí de escrita silábico alfabético, né? E vou lembrando que ele já conhece sílabas, porém, algumas sílabas faltam ainda letras. Então, a diferença do silábico alfabético é que algumas sílabas ainda há ausência de letras e existem outras sílabas completas, como, por exemplo, a palavra brigadeiro. Então, ó, briga, ó, novamente o G na substituição do H, né? Irou. Então, falta algumas partes, então ele está quase lá entrando no alfabético. Preciso ensinar mais as outras palavras que compõem as sílabas. Esse aluno, ele fez a reescrita, o professor apresentou, colocou não entendi, né? Fica muito difícil. É esse aluno que nós vamos fazer sondagem de lista, pessoal. É para ele que eu preciso realizar a segunda etapa da sondagem. O que eu gostaria, Fabiana, antes de passar a palavra, é mostrar, agora eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho, tá, pessoal? Vocês já observaram que nós temos, só um minutinho, vou abrir aqui. E nós temos o material já no site do Núcleo Pedagógico, eu coloquei aí para vocês, né, os materiais, o link para acesso aos materiais, e lá existe uma pasta. Vocês estão vendo, Fabiano? Estão vendo? Não está aparecendo, Márcia. Não, né? Não está aparecendo. Vamos compartilhar aqui e rezar para dar tudo certo. Ah, vai dar certo, sim. Se não, compartilha aqui do meu. Acho que deu, Fabiano? Apareceu. Ok. Está aparecendo. Então, esse aqui é o acesso aos materiais utilizados nessa formação. Nessa questão de sondagem de lista, nós temos aqui materiais riquíssimos em relação à orientação de sondagem de lista. Vamos ver que ele vai abrir aqui.
E nós temos também um passo a passo, tá devagar mesmo hoje. Opa, acho que agora vai abrir. Então, aqui existe uma orientação de um passo a passo de como realizar a sondagem de lista. Eu já vou aproveitar e vou abrir o outro também. Ô, Márcia, pode fazer com calma, porque daí a minha fala, no próximo ATPC, eu inicio, daí eu retomo. Ai, que bom, Fabiano. Tá bom? Não tem problema. Obrigada. De nada, imagina. Então, nós começamos um pouquinho atrasados, né, a reunião, a gente atrasou um pouquinho, dá para atrasar um pouquinho também aqui a reunião. Tá certo. A gente avisa os coordenadores, porque a gente esperou acabar a reunião do centro de mídias, tinha muitos professores com dificuldade de acesso, pode ir tranquilo. Eu aviso os coordenadores aqui que língua portuguesa e inglês está um pouquinho atrasado, mas a gente vai... Maravilha, Paulinho, obrigado. Muito bom. Então, pessoal, só para a gente finalizar, nós temos esse material que o que eu falei, na realidade, vocês vão ter um passo a passo. Então, essa proposta de como realizar, o questionamento inicial, o que é necessário. Opa, tem um Rzinho aqui. Só um minutinho que eu já vou arrumar aqui para vocês. O que é necessário fazer antes, né? Nós temos aí uma continuidade de questões de levantamento do passo a passo de como o professor pode e deve, né, pessoal, realizar a sondagem de lista junto aos aluninhos. Aqui, vários campos semânticos que pode ser utilizado. Então, eu peço a vocês esse carinho, essa cautela. Eu repeti a 7ª série. De aprender. Eu já repeti, não estava afim de estudar. E aqui também... Isso. E aqui também um outro material riquíssimo, com vários links, né? Opa, aqui, isso. Com vários links e sugestões que vão levar a links, conhecimento de outros autores que trataram sobre sondagem de lista. Nesse material, então, nós vamos, assim, colocar para você, já está disponibilizado. A próxima etapa, nós vamos falar sobre o SAEB e o material também em PPT apresentado aqui. Então, aí, eu vou tirar, descompartilhar, pedir muitas desculpas a vocês pela falta da... internet. Sucesso nas suas ações. Por favor, pessoal, quem não realizou ainda a questão da sondagem, que é a sondagem de escrita, a realização da reescrita, façam, por gentileza. Nós sabemos o tempo foi curto, o prazo para encaminhamento já terminou da diretoria, mas eu vou aceitar as reescritas com escrita não alfabética dos 6º e dos 7º anos ainda, viu, pessoal? Porque eu sei que a dificuldade está sendo muito grande. E eu vou encerrando aqui, Fabiana e Paulinha, deixando um abraço a todos e muito sucesso aí nas suas ações. Muito obrigada, um grande abraço. Eu que agradeço, Márcia. Então, vou retomar aqui. Você só descompartilhe para mim, fazendo o favor, Márcia, e eu compartilho aqui do meu. Descompartilhou já, Fabiana? Descompartilhou. Vamos lá. Está aparecendo para vocês? Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Ouvir, ver? Ah, sim, Fabiano. Ah, maravilha. Então, vou começar a falar com vocês sobre o SAEB, né? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Muitos vão falar, eu já sei, já conheço, tal. Eu só vou dar uma relembrada, porque às vezes a gente esquece mesmo. No final do ano passado, quando eu comecei a falar do SAEB, muitos professores confundiam com SARESP, com o ANESC, Prova Brasil. Eu falei, calma aí, gente. Daí eu fiz uma retomada, né, para explicar certinho porque confunde. Às vezes até devido à semelhança, né, das siglas. Então, SAEB, né, Sistema de Avaliação da Educação Básica. O que é o SAEB, né? Estou perguntando para vocês, o que seria o SAEB? Então, o SAEB é nada mais, nada menos, né, do que o Sistema de Avaliação da Educação Básica de responsabilidade do Instituto, né, o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP, que a gente pergunta, né, que é o INEP. Então, o INEP está aqui, o Instituto Nacional de Estudos
e pesquisas educacionais Anísio Teixeira. É um sistema composto por 3 avaliações externas, ela é uma avaliação externa, não é interna, ela é externa, que são aplicadas em larga escala e que tem como principal objetivo diagnosticar a educação básica, né, do nosso país. Ou seja, ela avalia a educação nacional em suas diversas esferas. O resultado dessas avaliações é usado para calcular o IDEB, que também considera os dados do fluxo escolar fornecido pelo censo escolar e consiste, portanto, em um indicador de qualidade do ensino oferecido nas escolas de todo o país. Então, em 2018, todas as escolas que participaram da aplicação censitária do SAEB e que cumpriram os critérios determinados, tiveram seu IDEB calculado. O índice é divulgado, né, foi divulgado, é divulgado a cada 2 anos, com o encerramento da divulgação do resultado do Enem por escola. A população teve uma avaliação mais precisa, né, em 2018, das instituições de ensino brasileiro, das instituições de ensino, né, no nosso país. Por meio desse indicador, as escolas podem formular ou reformular seu projeto político-pedagógico. Então, em cima dos resultados, né, do IDEB, do SAEB, a escola consegue reformular, né, o seu projeto político-pedagógico, o PPT, visando melhorias à qualidade, equidade e eficiência do ensino, né, segundo o portal do INEP. Então, o foco principal do SAEB é essa, né, mais eficiência, né, equidade entre os alunos, melhoria na qualidade do ensino. Então, aqui houve algumas mudanças em 2019 que é importante eu frisar, né, para a gente saber, né, no mês principalmente depois da BNCC, né, daquelas mudanças, né, toda a reforma da BNCC, houve algumas mudanças, e houve também várias mudanças no SAEB. No mês de junho de 2018, o MEC anunciou algumas mudanças, né, para o sistema da avaliação da educação básica SAEB. Então, algumas delas, né, é a Avaliação Nacional da Alfabetização ANA, né, a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, ou ANRESC, ou a Prova Brasil e a Avaliação Nacional da Educação Básica ANEB. Eu já vou explicar cada uma dessas avaliações, né? A gente chama tudo de SAEB, mas não é, tem uma diferença aí, né? Perdem as nomenclaturas e serão agrupadas sob o mesmo nome SAEB, acompanhado da etapa correspondente, né? Na educação infantil será incluído o sistema de avaliação, mas os questionários serão respondidos pelos professores, aquele questionário que vem, que a gente responde, né? Então, está aqui, as provas que antes tinham datas diferentes da aplicação passarão a acontecer nos anos ímpares, enquanto os resultados nos anos pares. Os alunos, a partir do 9º ano do ensino fundamental, passarão a fazer provas também de ciências da natureza, né, que não tinha, agora eles têm que fazer, a partir de 2019, avaliações na área de ciências da natureza e ciências humanas. Mas o IDEB não irá considerar esses resultados, a fim de continuar com a série histórica, né, já que nos anos anteriores tais áreas não foram contempladas. Então, houve uma mudança, deixa eu explicar para vocês aqui. Principalmente nos anos iniciais. Que ano que terminava? Sempre era no 3º ano que terminava, que encerrava o ciclo da alfabetização. Então, todo aluno ele tinha que estar alfabético no 3º ano do ensino fundamental. Conforme o lugar que levar, por como que você passa, não é verdade? Tem lugar que tem que passar criolino, tipo assim, né? Eu só ia pedir para vocês fecharem, fazendo um favor, o áudio, senão acaba interrompendo, que atrapalha um pouco. Então, todo ano, os alunos, eles passavam por uma avaliação no 3º ano. A partir de 2019, mudou. Então, por que mudou? Porque ele teve que se enquadrar com a BNCC. Porque, segundo a BNCC, o ciclo de alfabetização se encerraria no 2º aninho, né, do ciclo 1, dos anos iniciais. Então, mudou. Agora, a partir de 2019, no 2º ano, o aluno tem que estar alfabético, né? No SAEB, então ele faz uma provinha no 2º ano, no 5º, nos anos finais, né? No 5º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio. Vamos lá. A avaliação de alfabetização será antecipada, aquilo que acabei de falar para vocês, para o 2º ano, visto que a Base Nacional Comum Curricular do INCC prevê
o fim do ciclo no segundo ano. Antes, essa avaliação era aplicada aos alunos do terceiro ano do fundamental. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. Ela encerrava no terceiro ano, agora mudou, ela tem que se enquadrar, né, se encaixar com a BNCC. Então, a partir do segundo aninho, ele já tem que estar alfabeto. Ele tem que estar alfabetizado, esse aluno. No segundo ano dos anos iniciais. Serão criadas matrizes da avaliação para as novas áreas e segmentos que serão avaliados, né? Depois eu vou mostrar no próximo ATPC as matrizes do SAEB. As provas irão contemplar as competências e habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular da BNCC. Sempre o foco, né, contemplar as competências e habilidades da BNCC. Todas as escolas particulares tiveram resultados individuais por instituição. O MEC testou a aplicação em formato digital com alguns alunos. Então, alguns alunos fizeram esse novo formato digital. Então, aqui estão algumas provas, né, que está aqui no SAEB. Então, tem a ANEB, né, a Avaliação Nacional da Educação, né, que produz informações a respeito da realidade educacional por região. A ANEB, né, é aplicada para os alunos de terceiro e quinto ano do ensino fundamental e médio da rede pública e particular. É uma avaliação amostral, a ANEB. Né, tem a ANRESC, né, Prova Brasil, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e a ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, né, que a gente aplica nos anos iniciais, aqui a ANA. Aquela que eu falei para vocês, que aplica no segundo ano, ensino fundamental. Então, aqui essa portaria fala um pouquinho da lei, né? Ela está especificando qual que é o foco principal do SAEB, qual que é o público, né, específico, né, para aplicação do SAEB. Então, está aqui na portaria, né, publicada no dia 25 de março de 2019, ficou definida a aplicação do SAEB de 2019, né, o público-alvo, né, o artigo aqui, né, o artigo 5º, né, considera-se como público-alvo do SAEB 2019, né, e continua para 2021, né, aqui no primeiro parágrafo, todas as escolas públicas localizadas em zona urbana e rurais que possuam 10 ou mais estudantes. Então, ela tem que ter, no mínimo, 10 estudantes para que possa aplicar, né? Matriculados no 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e 3º e 4º ano do médio. Né, aquele 4º ano que a gente pode ter pela frente devido à pandemia, né? Alguns alunos vão optar pelo 4º ano. 3º e 4º ano. Uma amostra das escolas privadas localizadas em zona rural, urbana e rurais, que possuam 10 ou mais estudantes matriculados em turmas de 5º e 9º ano do ensino fundamental e de 3ª e 4ª série do ensino médio, distribuídas nas 27 unidades da federação. Ela não é obrigada a vir para a escola particular, a aplicação do SAEB. Né? Uma amostra das escolas públicas localizadas em zonas zonas urbanas e rurais, que possuam 10 alunos ou mais estudantes aplicados em turmas do 9º ano do ensino fundamental, distribuída na 27, né, nos 27 estados da federação, para aplicação de instrumentos descritos, né, no inciso 5 do artigo 11 da presente portaria. Uma amostra das instituições públicas e conveniadas com o setor público localizadas em zonas urbanas e rurais que possuam turmas de creche ou pré-escola, etapa de educação infantil, para aplicação inclusiva dos instrumentos previstos no inciso 1, 2 e 3 do artigo 11, em caráter, né, de estudo piloto. Então, será... Fabiano, Oi. Desculpa te interromper, mas deu tempo já. Não tem problema. Já era esperado, pessoal. Não tem problema? Não tem problema. Daí eu dou sequência no próximo ATPC, senão vai passar muito do horário. Eu avisei no grupo dos coordenadores que a gente tem, né? Que Sim. nós atrasaríamos um pouquinho. Nós começamos, era 10h10, aí já deu 1h30. Me desculpe te atrapalhar. Imagine. Não tem problema. Senão vai atrasar a TPC das escolas também, né, Fabiano? Isso. Daí atrapalha porque o coordenador se organiza, se prepara com o material.